Bom, vamos iniciar a apresentação sobre servidores de jogos. A equipe responsável por essa apresentação sou eu, João Carlos e Rodrigo Jacinto. Um resumo da apresentação. A apresentação vai começar com a primeira parte, falando da estrutura de um servidor de jogos. A segunda parte, falando de como funciona um servidor de jogos. A terceira parte, falando sobre softwares e justificativa. E a quarta parte, sobre instalação, configuração e teste de um servidor de jogos. Então, quem nunca jogou um jogo online? Seja ele de qualquer natureza. No início, os jogos online eram jogados por uma pequena quantidade de pessoas. Mas como nós sabemos, a graça, por assim dizer, de um jogo online é poder interagir com várias outras pessoas. Quando a internet avançou em termos de velocidade e tornou possível que se tivesse uma boa jogabilidade online, os jogos online podemos dizer que explodiram. Os jogos multiplayer tornaram possível que ter vários jogadores no mapa online ao mesmo tempo. Mas onde as informações de todos esses jogadores ficaram armazenadas? Daí surgiu uma ideia de transformar um dos PCs dos jogadores em um hospedeiro para os outros jogadores. A princípio parecia uma ótima ideia, mas havia um problema. Por mais que um PC fosse de última geração, ele só podia suportar 2, 3, no máximo 8 jogadores. Então, por mais que o seu PC fosse bom na época, você só podia jogar com 2, 3, no máximo 8 colegas ao mesmo tempo. Geralmente, Então, o que torna a solução do PC hospedeiro inviável. Mas por quê? Então, se os jogadores estão conectados por uma rede pública, no caso a internet, é possível não só jogar com a galera da faculdade, com a galera da escola, e sim com pessoas do mundo inteiro. Mas qual é o PC caseiro que poderia armazenar informações de um monte de usuários, de 500, 600 usuários? Não existe, Então surgiu a ideia de reservar um ou mais computadores mais potentes exclusivamente para armazenarem as informações dos jogadores que queriam se conectar aos jogos online. É claro, e depois, é claro, cobrar por esse serviço, Esse modelo, por sinal, é seguido até hoje. Essas máquinas mais potentes são chamadas de servidores. Mas como é a estrutura física de um servidor? Como ele funciona? Outras pessoas podem ter acesso aos seus dados? Então, é o que a gente vai ver agora no segmento do trabalho. O que é um servidor? Então, a gente já sabe que um servidor é um tipo de máquina potente, dedicado geralmente a um único propósito. E esse propósito está relacionado a oferecer serviços a um ou mais computadores. É o caso do servidor de jogos, é uma máquina mais potente que é destinada a oferecer serviço aos jogadores do jogo online, por exemplo. Mas para rodar um jogo consideravelmente grande e com um grande número de usuários, é preciso mais de uma máquina, ou seja, um servidor só não dá conta. No geral, muitas máquinas. Essas máquinas ficam armazenadas em data centers. Mas o que é um data center? Data center, centro de dados? O que seria isso? Então, data center é o nome que damos a uma estrutura computacional dedicada à transmissão e recepção de dados de modo ininterrupto. Esse caso de ininterrupto é realmente ao pé da letra. Podem ocorrer problemas no serviço e esse serviço fica fora do ar, mas geralmente um data center garante um bom data center, é claro, garante que seus serviços fiquem no máximo 5 minutos fora do ar por ano. Então vamos ver um exemplo de data centers de jogos famosos. Esses jogos são LoL e Dota 2. Então, jogos como League of Legends, ou seja, LoL, e Dota 2, por exemplo, têm data centers em cada continente. Então, como a gente pode ver aqui no mapinha, é claro que esse é um mapa meramente ilustrativo, mas passa mais ou menos a ideia. Jogos como LoL e Dota 2, eles têm data centers espalhados, geralmente não, espalhados por todos os continentes. Esses data centers servem para fazer comunicação entre os usuários. Então, como a gente pode ver, esse data center envia informações para o pessoal aqui do Brasil. Outro data center já envia informações para o pessoal aqui da América do Norte, Central talvez, um para a Europa. Então, geralmente acontece assim mesmo. Jogos grandes, e como aí está o exemplo de LoL e Dota 2, tem data centers espalhados por o mundo todo. Mas por quê? Por que não colocar só um grande data center em algum lugar do mundo e enviar informações para os usuários a partir desse grande data center? Então, imagine um usuário conectado à rede sul-americana de internet, acessando o jogo através de um data center nos Estados Unidos ou na Europa,
vai demorar um pouco mais para receber os dados de um servidor, se esse servidor estiver longe dele. Aí isso vai ocasionar o quê? Os famosos lags. Para aumentar o máximo possível a velocidade da transmissão e dificultar o máximo possível o aparecimento de lags, que é aquela travadinha na tela, todo mundo sabe o que é, os donos de jogos passaram a contratar data centers ao redor do mundo todo para distribuir de modo mais eficaz a latência do envio e recepção de dados, diminuindo problemas com lag. Essa lógica de espalhar data centers por o mundo todo funciona para qualquer tipo de jogo online. Quanto mais longe do servidor, mais problemas de transmissão de dados ocorrerá entre o usuário e o servidor. Ou seja, se o cara está aqui no Brasil e ele precisa se conectar com um servidor, sei lá, aqui na Austrália, o problema é grande, né? Ou a distância, o cara tem que, literalmente, os dados têm que percorrer meio mundo para chegar até o usuário aqui no Brasil. Os data centers de grandes jogos online são estruturas imensas que às vezes cobrem salas e mais salas de prédio com computadores de última geração processando os dados dia e noite. Então foi o que eu comentei. Esses data centers, eles processam dados dia e noite de modo ininterrupto. Mas, ok, a gente já sabe que um data center é um lugar onde guarda vários servidores e os servidores prestam serviços aos jogadores. Mas qual é a estrutura física de um servidor? A gente já comentou que é um computador mais potente, mas o que é um servidor? Então, a respeito da estrutura física de um servidor, independentemente do tamanho do seu game, ele consome uma quantidade considerável de recursos. Por exemplo, um jogo como o Tibia tem apenas 90 MB de tamanho. O tamanho do Tibia é apenas 90 MB, que é o tamanho do mapa. Porém, o consumo dele em Windows chega a exigir um servidor com 8 GB de RAM. Também você deve saber que quanto mais players online, mais memória vai precisar. Portanto, a gente não pode esperar ter 100 jogadores online no único servidor que tem disponível apenas 2 GB de RAM. Então, por menor que sejam os servidores, recomenda-se no mínimo que um servidor para jogo tenha pelo menos 4 GB de RAM. Então você deve imaginar, um servidor é uma máquina grande, com uma grande capacidade de armazenamento, que passa geralmente dos terabytes, de 1 terabyte, aliás, passa geralmente de 1 terabyte, e que tem uma grande quantidade de memória RAM. Por exemplo, indica-se que para rodar um jogo leve, que Tibia não é um jogo tão pesado, mas para rodar um jogo leve com uma certa quantidade de players, tenha-se pelo menos 4 GB, no mínimo, de memória RAM. Mas os indicados seriam pelo menos 8 GB. Ok, a gente já entendeu um pouco sobre a estrutura física que está por trás dos jogos online, servidores, onde eles ficam armazenados e tal. Mas como é feita a distribuição das informações entre os servidores? Então a gente sabe que não é possível que todos os jogadores de Dota 2, de Tibia, de LoL, se conectem a um único servidor. A gente sabe que o data center tem vários servidores. Então, onde é que as informações ficam guardadas? Quando tu se conecta ao jogo, como é que o jogo vai saber em qual servidor tuas informações estão guardadas? Como isso é feito? Como se dá essa conexão? Então a gente vai ver agora o funcionamento de um servidor de jogos. Em horários de pico, cerca de 60 mil jogadores estão acessando os servidores de alguns jogos online, como Tibia, por exemplo. Como essas pessoas conseguem jogar todas ao mesmo tempo? Quais aparatos técnicos são necessários para conseguir que todas essas pessoas movimentem seus personagens? Então vamos ver agora um pouco mais a fundo do funcionamento do servidor de jogos. Logo quando você entra no jogo online, mais uma vez usando Tibia como exemplo, inúmeras coisas são verificadas. Por exemplo, qual a roupa que você está vestindo, qual personagem foi selecionado, se o personagem dormiu em uma cama ou regenerou mana e hit points, se o personagem é dono de uma casa e etc. Onde o personagem vai ser colocado no mapa. Então todas essas coisas são verificadas. Por exemplo, essa imagem ilustra bem. Quando o personagem vai entrar no jogo, o servidor faz meio que uma verificação. Tipo, vamos ver, qual sua roupa? Bárbaro. No seu inventário tem o que? Machado de guerra, armadura de prata e etc.
Normalmente, isso leva cerca de 2 segundos, ou seja, essa verificação. Mas já a pessoa tem que ser realmente pouco tempo. Quão chato seria você ficar esperando 2 horas para que verificasse só as informações do seu personagem? Você não sabe, né? Então, tempo e performance são fatores muito importantes para um jogo de MMORPG, como Tibia e outros jogos online. As coisas precisam acontecer em tempo real. Isso significa que todas as ações que você quer realizar precisam ser transmitidas em tempo real. Se você pressionar uma tecla que faz o seu personagem andar, seu personagem precisa se mover no exato momento e não 3 segundos depois. Já imaginou? Você está jogando um jogo e você aperta para o seu personagem andar. Tempão depois é que o cara vai sair do lugar. Isso é meio que inútil, né? Então as informações precisam ocorrer em tempo real. Um servidor precisa rodar um jogo como se fosse a sua própria máquina que estivesse rodando. Por exemplo, quando você está jogando no seu computador e você aperta para o personagem ir, geralmente deve acontecer, né, que o personagem vá ao mesmo tempo. Então o servidor deve fazer esse mesmo funcionamento. Então, muitos jogos de interceptação online funcionam basicamente da mesma forma. Os jogadores instalam um cliente para o jogo em seu computador, então conectam-se aos game servers através de uma conexão com a internet. Existem vários servidores diferentes que são necessários para jogar um jogo, como LoL, Dota 2, Tibia, World of Warcraft, jogos online, resumindo. Então, mas usando o exemplo de Tibia, os próprios criadores do jogo dizem que ao todo são mais de 200 servidores configurados para rodar Tibia. 18 servidores são necessários só para manter o website no ar. Existem servidores onde apenas imagens são salvas. Um servidor extra para as páginas qualificadas, como a de login. Outro servidor guarda as estatísticas. Tem servidores dos quais você pode baixar o cliente e muitos outros para o fórum online. Quando você entra em um website para jogar um jogo online, você primeiramente é conectado aos servidores que estão localizados à frente, ou seja, os website servers. Eles conferem todos os pedidos e então distribuem os serviços corretos, aos servidores corretos. Ou seja, vamos raciocinar direitinho. Quando você entra no site para jogar um jogo online e você faz lá seu login, a requisição, ele valida lá seu login, daí ele verifica o seu pedido, quem é o cara que está solicitando o login, e aí vai guiando você através dos outros servidores, porque como a gente viu, alguns servidores guardam só imagens, então tem que ir lá buscar as imagens do seu personagem e tal. Então desse modo o site consegue trabalhar mais rápido e com mais eficiência. Para jogar Tibia, muito mais servidores são necessários. Mais importante é que os servidores de jogo são compostos ainda por servidores de login e banco de dados. Porém, como é que o seu computador vai saber qual desses servidores ele vai pedir informações? Por exemplo, eu estou logando e agora meu computador tem que ir no banco de dados, tem que ir no servidor de imagens, tem que ir no servidor do mapa e vários outros servidores. Mas como meu computador vai saber quais são os servidores que ele tem que ir? Qual é a ordem? Quais são os que estão armazenando a minha informação? Então, ele faz isso por meio de um cliente. Cliente? O que é um cliente? Então, é agora que a gente vai ver o que é um cliente. Estrutura cliente-servidor. A princípio, é bom a gente pensar no cliente como um guia de Safari, por exemplo, ou um guia turístico, alguém que lhe guie por um caminho. Então, o cliente é um programa que é instalado no seu computador. Com a ajuda do cliente, você pode ver uma certa parte do mapa do Tibia, por exemplo. Seu personagem sempre é o ponto central do mapa. Ele mostra objetos e criaturas que estão ao seu redor e exibe efeitos especiais, como por exemplo quando você usa alguma magia. Coisas como o automapa, aparência das criaturas, roupas do personagem, tudo isso são salvos em arquivos em seu computador, arquivos temporários, assim como as suas hotkeys e suas configurações pessoais do cliente. Sempre quando você quer fazer algo no jogo, o cliente manda essas ações ao game server e a sua localização. Sem o cliente, o game server não saberia o que você gostaria de fazer e ninguém poderia jogar. Só quando o cliente estiver dando comandos ao game server, o jogo em si ganha vida. Então a gente pode ver que o cliente comanda as ações do servidor. Sem o cliente, o servidor não saberia como interpretar as ações.
E só quando o cliente estiver dando comando ao servidor, o jogo ganha vida. Então, além de lhe guiar entre os servidores, o cliente vai lá indicando as ações que os servidores devem lhe oferecer. Ou seja, o cliente vai lhe oferecendo um certo auxílio, vai interpretando comandos entre o usuário e o servidor. E o servidor? O que é o servidor? Então, antes de você poder começar a jogar de fato, você precisa entrar no jogo. Tem que fazer o login lá no website, né? Ou pelo cliente. Então, você precisa de servidores de login. Sempre que você está tentando entrar no jogo online, ou no Tibia, por exemplo, o servidor de login está confirmando dados de sua conta no banco de dados e identifica os seus personagens. Depois que você selecionar um personagem na sua lista de personagens, o servidor de login funciona como uma placa de trânsito, guiando o seu cliente de Tibia para o game server correto. Ou seja, vai lá o cliente e o servidor te guiando para o game server correto. A gente sabe que jogos online tem geralmente 60 mil usuários, 100 mil usuários, 200 mil usuários, e todo mundo não pode ficar no mesmo servidor. Não tem condições de você ter ali todo mundo no mesmo servidor. É dividido, tipo, geralmente um jogo como o Tibia, ele funciona com 1000 jogadores em um servidor. Então 1000 ficam em um, 1000 ficam em outro, e etc. Então, quando você solicita entrar no servidor, tipo, servidor mundo bizarro, então o cliente e o servidor de login vão te guiando até colocar tu lá no mundo bizarro para tu poder jogar. Então, um jogo online tem vários servidores como esse distribuídos no mundo inteiro. E, como a gente já comentou, no caso dos servidores de LoL e Dota 2, isso é importante e garante o acesso ao jogo. Por quê? Por que garante acesso ao jogo? Como a gente viu lá atrás, ter servidores espalhados por o mundo inteiro garantia uma velocidade maior e ter menos lag. Mas, se o servidor do Brasil parar, não significa que você vai deixar de jogar. As informações de login vão ser processadas com o servidor mais próximo. Por exemplo, digamos que o servidor mais próximo esteja nos Estados Unidos. Então, tu vai ficar mandando todas as informações para lá. É claro que elas vão chegar um pouco mais lentas do que se você estivesse usando o servidor no Brasil. Mas, pelo menos, você não vai ficar offline. Então, se um servidor falhar, os jogadores ainda podem entrar no jogo por meio de outros servidores. Então, a gente já entendeu o cliente, o servidor. Mas a gente agora precisa entender o banco de dados. Porque, como a gente sabe, as informações, no geral, têm que ficar salvas em algum lugar. O banco de dados. São salvos dados muito importantes do banco de dados, é claro, né? Sempre que você entrar no jogo, o login server está obtendo informações essenciais do banco de dados. Por exemplo, é conferido se seus dados da conta estão corretos, mas também é salvo outras informações importantes aqui. A conta é uma conta tutor, o personagem é membro de uma guild, e etc. Como dados importantes estão guardados no banco de dados, outros servidores se localizam na frente dele. Esses servidores permitem que apenas perguntas muito específicas passem para o banco de dados. Isso é importante, não apenas para a segurança do jogo, veja, não apenas para a segurança do jogo, mas isso aumenta muito a velocidade das solicitações que são feitas ao banco de dados. Ou seja, não adianta dizer, eu quero agora os dados do personagem que tem a roupa de gladiador. Quantos personagens no banco de dados não vão ter a roupa de gladiador? Então, perguntas bem específicas precisam ser feitas ao banco de dados. Eu quero saber qual é a roupa do personagem cuja ID é 0013. Aí ele vai direto no personagem e retorna bem mais rápido. Ou seja, além de garantir a segurança, isso garante a velocidade da resposta do banco de dados e do game server. Ou seja, veja bem, vamos entender essa estrutura aqui. Você é o cliente, tem um cliente, aliás, instalado no seu computador, e quando você faz login, o cliente vem no login server, como vocês estão vendo nessa setinha à direita, vem no login server, e logo depois, se o acesso for autorizado, você vem ao game server para jogar. Mas o login server, quando é chamado, faz uso das informações do banco de dados, como vocês estão vendo lá atrás, aí embaixo, aliás, na database. E quando você está jogando também, estão sendo requisitadas informações ao banco de dados o tempo todo. Ok, mas a gente já entendeu o servidor de login, já entendeu do cliente, já entendeu do banco de dados. Mas a gente não viu ainda onde o jogo roda em si. Ou seja, o game server. A gente falou tanto de game server, mas não viu onde o jogo roda. Então vamos ver agora.
o game server. Então, depois de ter conferido todos os dados do jogador, o cliente é conectado ao servidor do jogo. Aqui o jogo atual acontece. Em Tibia, por exemplo, cada um dos 74 servidores são hospedados em precisamente um game server. Cada um deles com capacidade para até 1000 jogadores. Ou seja, como a gente viu, não dá para ficar todo mundo que joga Tibia no mesmo servidor. Outros jogos com mapas muito grandes hospedam um game world em vários servidores. Ou seja, às vezes um jogo pode estar hospedado em mais de um servidor, com talvez um banco de dados distribuído. Em jogos menores, como o TibiaMe, muitos game worlds compartilham um só server. Aí é o caso inverso, onde tem um servidor e tem vários game worlds num servidor só. Servidores de jogo realizam várias tarefas. Por exemplo, eles notificam seu cliente quando você é atacado por uma criatura ou jogador, ou seja, quando alguém te ataca, tu vê logo lá a animação na tela, tu perde teus hit points e etc. Eles calculam quanto dano você recebeu com base no seu skill, equipamento e level. Ou verificam se o monstro está próximo ao seu personagem. Ou seja, já pensou, tu está no meio da tela, e o cara está aqui no final da tela. E ele dá um golpe com espada e tu é atingido? É sem condições, né? Então o servidor tem que verificar se ele está perto de você, se o golpe lhe atingiu. E se o golpe lhe atingiu, quais são os equipamentos que você tem que reduz dano, para enfim poder calcular quanto dano você perdeu. Então todos esses cálculos são feitos pelo game server. Servidores de jogo também enviam regulamento de dados ao cliente, conferindo se o jogador está online. Se eles não adquirirem uma reação, o personagem será quickado do jogo. Ou seja, se tu está online, se tu entra no jogo e fica ocioso por muito tempo, tu é expulso do servidor. Mas por quê? Porque já pensou, 500 caras entram num servidor e ficam ociosos. O cara sai para almoçar, sai para jantar e deixa lá, ó, o jogador só ocupando uma vaga no servidor. Então tem muita gente querendo entrar talvez naquele servidor e não consegue, porque está todo mundo lá ocioso. Ou então tem um servidor com 700 caras online, só que 500 estão ociosos. O pessoal deixou só logado e saiu. Então fica sem graça você ter um servidor com a maioria dos jogadores sem estar jogando, ou seja, ociosos. Então se você demora muito, você é quicado para liberar vaga no servidor para outra pessoa que queira entrar. Como já dito, é essencial que todas as ações em um jogo online como o Tibia aconteçam muito rápido. Por isso, o mundo inteiro do jogo é salvo nos game servers. Levaria muito tempo se o servidor de jogo tivesse que pedir por uma certa parte do mapa cada vez que você movesse seu personagem. Ou seja, imagina aí, tu tá aqui no centro da tela, aí tu vai andar para cá, só que essa parte tá escura. Então quando tu vai andar para cá, aí vai liberar essa parte. Aí imagina que quando tu fosse fazer isso, tivesse que fazer uma requisição lá no banco de dados e tal, e ir e voltar toda vez que tu fosse andar. Já imaginou como isso ia ficar lento? Então, itens espalhados ao redor do jogo, criaturas, itens no depósito, como também dados do personagem, como magias e quests, são salvos na memória de cada game server. Por quê? Porque isso precisa acontecer em tempo real. Então são salvos na memória do game server. Isso não apenas permite que cada mundo tenha acesso rápido a seus dados, mas também assegura que um servidor possa continuar funcionando por um longo tempo, mesmo que perca a conexão com o banco de dados. Ou seja, está aí mais uma coisa importante sobre as informações estarem armazenadas no game server. Já pensou se o game server perder a conexão com o banco de dados? O jogo todo ia cair. Então, as informações necessárias para o jogo rodar precisam estar armazenadas no game server. E o que é que fica no banco de dados? Como a gente já disse, ficam informações dos personagens. Por exemplo, a login, mais mapa, roupas, skill. Geralmente, não estou dizendo que vai acontecer em todos os casos, mas nesse caso de estudo aqui, como por exemplo o jogo de Tibia, todas essas informações ficam armazenadas no game server a fim de que as ações ocorram com mais velocidade e que, mesmo que ocorra uma queda de serviço entre o servidor e o banco de dados, o jogo continue funcionando. A parte mais problemática é a conexão entre os servidores de jogo e o cliente, pois dificilmente podemos influenciá-la. A única coisa que podemos fazer para obter uma conexão mais rápida e eficiente é escolher um bom data center que tem conexões com um grande número de provedores. Deste modo, a conexão pode ser rapidamente desviada se um provedor não trabalhar corretamente. Então, pessoal,
uma conclusão aqui rápida sobre o que a gente viu. Então, jogos precisam ser armazenados em servidores. Dá para você botar o jogo para rodar no seu PC, mas pouca gente vai poder jogar. Servidores ficam em data centers, ou seja, locais grandes onde são armazenados. E servidores, como não está aqui, mas a gente viu também que servidores precisam de uma certa estrutura física. Não adianta ter lá seu computador com um servidor fraco e querer botar um jogo online. Vai dar pau. Como a gente viu, você precisa de, recomendavelmente, 8 GB de RAM e armazenamento que ultrapasse mais de 1 TB para poder colocar um jogo no servidor. Para se conectar com o servidor, você precisa de um cliente. O cliente é como um guia que guia o jogador pelos servers e controla as ações daquele cliente no jogo. E todos os dados do jogo ficam em um game server. O game server, por sua vez, tem contato constante com o cliente e o banco de dados. Mas não quer dizer que as informações para o jogo rodar, como a gente já viu, precisem que o game server fique se conectando constantemente com o banco de dados. Não. Mas é claro que vez ou outra o game server faz alguma requisição ao banco de dados, como por exemplo no login. Bônus: ataque a servidores de jogos. Servidores de jogos não são invulneráveis. Ou seja, ao contrário de que muitos pensam, por mais que o jogo seja famoso e tal, os servidores de jogos não são invulneráveis. Por exemplo, em 2013, os servidores de LoL e Dota 2 foram derrubados por um hacker. Os hackers usaram um ataque de negação de serviço em todos os servidores dos games, impedindo que qualquer pessoa se conectasse a uma partida online. A sofisticação de um ataque de negação de serviço, como a gente já sabe, não é lá muito alta. Porém, a dificuldade de executá-los, dado o grande número de máquinas necessárias, não torna um ataque de negação de serviço tão simples assim. Mas se você não tiver como arranjar muitos PCs para atacar um servidor, tem outras dicas ainda. Mas imagine só, servidores de jogos não são invulneráveis. Embora um ataque de negação de serviço seja difícil de ser executado, não pela sofisticação do ataque em si, mas pela necessidade de muita gente para loadar o servidor, é um ataque difícil de ser executado. Mas já foi executado com sucesso nos servidores de LoL e Dota 2. Não em 1 ou 2 servidores, mas a matéria, a qual eu usei como referência, dizia que foram derrubados todos os servidores dos jogos por um grupo de hackers. Vamos ver aqui um exemplo de outra falha encontrada em jogos agora de tiro em primeira pessoa. Então, um artigo apresentado na Conferência de Segurança NoSOSCON, em Paris 2013, detalhou falhas de segurança em jogos online de tiro em primeira pessoa, mais especificamente nas engines, que são o motor gráfico dos games. Segundo o artigo, é possível atacar jogos como Quake 4 e Crysis 2 apenas configurando um servidor malicioso para que os jogos afetados e listá-lo como servidor mestre. Ou seja, você precisa configurar um servidor e listar ele como servidor mestre. Segundo o artigo, se você fizer isso bem feito, você vai ter todo acesso aos servidores desses dois jogos, por exemplo. Isso poderia resultar em falhas desastrosas, né? Já pensou um cara mal intencionado ter um servidor lá como um server, como servidor mestre de um desses jogos? Então tá aí só duas dicas para a gente lembrar que servidores são computadores e são vulneráveis sim. Embora as empresas garantam e tal, já houve casos de ataque a servidores de jogos muito famosos. Então é bom sempre ficar atento, mas nunca deixar de jogar. Jogar é bom. É isso, pessoal. Minha parte da apresentação acabou. E agora Rodrigo vai continuar com a segunda parte da apresentação, falando sobre agora a coisa prática do jogo, de softwares e justificativa e como configurar e testar e colocar para rodar um servidor de jogos. Então valeu pela atenção, galera. Fiquem agora com a apresentação de Rodrigo. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e eu vou mostrar para vocês como funciona um jogo online. Vamos ao exemplo do jogo Tibia, no caso Open Tibia Server. Vou mostrar para vocês a introdução sobre o jogo, o esquema de como funciona e uma explicação na prática.
A introdução sobre o jogo. OTServer é uma abreviação do nome Open Tibia Server, que significa servidores de Tibia aberto, que no caso, OTServer de Tibia, ele é uma cópia do Tibia original. Que a diferença é que o OTServer, ele é open source, você tem direto acesso ao código fonte, ele é criado em C++. Com o passar do tempo, com vários usuários nessa crescente de OTServer, ele conseguiu uma licença da GNU, que no caso você tem todos os direitos reservados do sistema, que no caso você pode modificar, colocar online e fazer uso de todas as funcionalidades dele. Mas no caso, existem alguns OTServers que ainda são considerados piratas, porque usam algumas partes do Tibia original. Eu mostrarei mais à frente. Nesse próximo slide, mostrarei um esquema de mais ou menos de como é o funcionamento do jogo. Como vocês podem ver, o jogo fica hospedado num servidor, ele e o banco de dados, onde ele tem direto acesso ao banco de dados. Esse banco de dados é onde ficam guardados todos os dados do cliente para poder ter acesso ao jogo. Nesse próximo esquema, como você pode ver, o cliente, para ter acesso ao servidor, ele precisa usar um software que a gente chama de Game Cliente. No caso do Tibia, é o Tibia Cliente. Como eu disse anteriormente, o OTServer de Tibia ainda é considerado software pirata, porque ele usa algumas partes do Tibia original. No caso, uma dessas partes seria o Tibia Cliente, que no caso é o Tibia original, onde você não tem acesso ao código-fonte dele. E ele vem programado para acessar os servidores do Tibia original. No caso, para você poder acessar o seu jogo, aonde está hospedado, nós usamos um software adicional, que é, no caso, esse software ele muda o IP do cliente. No caso, o cliente com esse software ele deixa de acessar os servidores do Tibia original e acessa onde está o seu jogo, em qual servidor está seu jogo. No caso, um dos mais conhecidos softwares adicionais é o IPChange e o Tibia Load. Vai ficar mais claro mais à frente quando eu mostrar na prática como se usa. Nesse próximo esquema eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo de os requisitos básicos que precisa para ter acesso ao jogo. No caso, no primeiro passo, o usuário precisa estar conectado à internet e o servidor. No caso, a conexão que usa é o cliente-servidor, onde o servidor onde vai estar hospedado o jogo, ele compartilha suas aplicações com todos os computadores da rede, com todos os computadores que estão conectados a ele. No caso, a gente usa o DNS, o proxy IP, que é bem parecido com a hospedagem de site, de acesso a site, que no caso o IP, esse IP é onde você vai, o IP do servidor onde você vai acessar, ele é um nome, que é no caso a mesma forma de um site, que você acessa a URL, onde você vai dar direto acesso ao site, da mesma forma para o jogo, onde você cria um nome, onde eu vou mostrar isso na prática, e tem um DNS que ele converte esse nome do IP para número, para poder acessar o caminho certo. No segundo passo, você vai ver que quando o usuário acessar o Game Cliente e colocar o número da sua conta e senha e for requisitado a usar a aplicação do servidor, ele vai passar pelo Firewall. O Firewall nada mais ele controla os dados de entrada e saída de dentro do servidor, onde ele usa os protocolos TCP e UDP. No caso do TCP, é um dos protocolos fundamentais na internet. E uma das principais características do TCP é garantir a entrega de datagramas IP, ou seja, garantir que os pacotes sejam entregues sem alterações, sem terem sido corrompidos e na ordem correta. O TCP tem uma série de mecanismos para garantir essa entrega. No caso, é usado esse protocolo TCP para o jogo porque eu vou mostrar no próximo passo, vai ficar mais claro que quando o usuário enviar seus dados pelo Game Cliente, ele não pode ser perdido, porque através desses dados é que vai fazer a autenticação no banco de dados para poder ter acesso ao jogo.
No caso do UDP, é tido como um protocolo irmão do TCP, mais simples mas também é menos confiável. Isso acontece porque o funcionamento do TCP é, como já dito, baseado em conexões, o que não ocorre com o UDP. Como consequência, não há procedimentos de verificação no envio e recebimento de dados. Todavia, pode haver checagem de integridade. E se algum protocolo não for recebido, o computador de destino não faz uma nova solicitação, como acontece com o TCP. Tudo isso faz do UDP um pouco mais rápido, porém inutilizável em certas aplicações. Como eu disse agora, o TCP ele não garante que os pacotes serão entregues, mas no caso do hot server é usado isso porque o UDP deixa a aplicação mais rápida do cliente com o jogo, do servidor. E no caso, como consequência dele não conseguir algumas vezes entregar todos os pacotes, pode haver um congelamento na tela do jogo, no caso a perca de algum frame, que no caso não faz tanta diferença para o jogo. No caso das portas 7171, como eu estou mostrando aqui, essas portas, elas é quem identificam para que os dados que está sendo enviado pelo game cliente é para aquela aplicação. Um exemplo para ficar mais fácil seria, suponha que nesse momento você esteja usando um navegador da internet, um cliente de e-mail, um software de comunicação instantânea. Todas essas aplicações fazem uso da conexão à internet, mas como o computador faz para saber quais os dados que pertencem a cada programa? Simples, pelo número da porta que cada um utiliza. Por exemplo, se você está usando um programa de FTP, File Transfer Protocol, a conexão à internet é feita pela porta TCP/21, que é uma porta convencionada a este protocolo. Se estiver baixando arquivos pelo BitTorrent, uma das portas que vão de 6.881 a 6.889 estará sendo utilizada para tal atividade. Como vocês podem ver, existem várias numerações para cada porta, para que a aplicação saiba que aqueles dados são para determinada aplicação. Que no nosso caso, a gente usa as portas 7171 para ele poder saber que os dados que serão enviados é para o hot server de Tibia. Eu vou mostrar mais na prática mais à frente de como é que funciona mais ou menos essas portas. Vou mostrar como é que se cria essas portas. Aqui no terceiro passo, depois de ter passado pela parte de firewall e dos protocolos, de ter tudo feito com sucesso aqui, o game cliente, os dados que foi enviado pelo game cliente vai tentar ser autenticado no banco de dados, que assim vai dar acesso ao software. Como exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui o cliente, onde você tem acesso ao jogo e tal, ele vai adicionar o servidor no seu jogo. Aqui no caso, você vai colocar o nome e sua senha. No caso, é aqui que entra a parte do TCP, porque se eu enviar aqui, eles não podem ser perdidos. Mas depois que eles são aplicados no jogo, ele usa o protocolo DP, que no caso deixa a conexão mais rápida. E por mais que seja perdido, alguma coisa não faz muita diferença no jogo. Voltando aqui para o slide. Nesse último slide aqui eu estou mostrando todo o passo já completo, todo o diagrama, no caso, todo o esquema criado já de qual é os requisitos básicos para poder ter conexão. Depois de ter entendido essa parte, vamos colocar a mão na massa, vamos colocar um hot server online. Para isso você vai precisar de um programa chamado NoIP, que eu já vou explicar o que é, o Tibia Cliente, que eu acabei de mostrar, e um hot server. E um software adicional que é para burlar o Tibia Cliente, no caso para ele direcionar aonde está o seu jogo no servidor. No caso aqui do Tibia Server, aqui como você pode ver, aqui ele está dividido em arquivos, está bem dividido em pastas, onde eu vou mostrar ele rodando daqui a pouco. Voltando aqui para o NoIP. O NoIP ele vai converter o número do IP da sua máquina em nome. Por que ele vai fazer isso? Imagine que você, para acessar um site, você teria que saber de cabeça uma numeração, o número do IP. No caso, não seria tão fácil, não é verdade? Então, para isso, foi criado
Para isso foi criado programas que convertem o número das máquinas em nomes, para ficar mais fácil de acesso. No WhatsApp é da mesma forma. No caso aqui de um site, você poderia vir aqui, colocar o nome, onde ele vai dar direto acesso de onde está o servidor. No caso do Google, estou tendo acesso direto a onde está hospedado as aplicações do Google. No caso do NoIP, ele vai fazer isso para você. Ele vai transformar o número da máquina em um nome. Para isso, você vai vir aqui, vai acessar o site do NoIP, noip.com, onde aqui você vai criar uma conta. Eu vou entrar na minha. Esperar um momento para poder entrar. A internet tá um pouco ruim, mas tá entrando. Aí entrou. No caso aqui quando você entra na sua conta, você vai poder aqui, a partir dessa aba, você vai poder colocar um nome, que é no caso o nome do servidor, que é no caso que ele vai ficar ele vai ficar no nome do IP da sua máquina. É com esse nome que os outros vão poder acessar. No caso aqui você vai colocar o nome do servidor e vai escolher um domínio. No caso, como é jogo, a gente sempre usa o servegame.com. Aí no caso você virem aqui e clicar em add hostname. Eu não vou criar porque eu já tenho um criado. No caso, o que eu criei foi o washgame.servegame.com, que no caso, como você pode ver, esse aqui é o IP da minha máquina, ele já reconhece. No caso agora eu não preciso mais usar, os usuários não precisariam mais usar esse número da minha máquina, e sim o washgame.servegame.com. Depois de ter criado isso, você vai vir aqui em Dynamic DNS, vai baixar o cliente, no caso você vai fazer o download do sistema do NoIP. Eu não vou fazer o download porque eu já tenho instalado na minha máquina. Aqui, como vocês podem ver, eu estou no programa. Estou aqui no programa. Eu já estou logado no sistema do programa, mas para vocês vai aparecer essa tela onde vocês vão entrar com o e-mail e o nome que vocês criaram no site, onde ele vai dar acesso a essa aba. Aqui você vai vir em Edit Hosts, onde vai aparecer para você habilitar qual vai ser o nome da sua máquina agora, o nome do seu IP, onde você vai habilitar isso, salve. Aí ele aparece, ó, aqui o nome, e aqui você já está credenciado para os outros terem acesso ao seu server pelo nome, não mais pelo IP. Depois dessa parte já estando pronta, você vai vir aqui no servidor, na pasta do servidor, e vai entrar nesse arquivo aqui chamado config. Ele é criado em Lua, esse arquivo. Aqui estão as variáveis, as principais variáveis do jogo. No caso aqui você vai procurar pela variável IP. Como você pode ver, ele está com o número do IP local, que é no caso que só dá acesso a quem está usando a máquina e não deixarei ele online. Aqui você vai colocar o nome que você criou no IP e vai salvar, assim dando acesso para outros usuários poderem entrar em sua máquina. Aqui você salva e fecha. Pronto, essa parte já está criada. Agora vamos abrir as portas 7171 como eu mostrei no esquema. Você vai vir aqui em painel de controle, vai vir aqui em sistemas de segurança, vai vir em firewall do Windows, vai vir em configurações avançadas. Aqui nessa aba você vai vir em regras de entrada, vai vir em nova regra, e assim você vai dar acesso para ele poder entender que a porta que você vai criar vai ser aqueles dados que vão enviar para você, vai ser para aquela determinada aplicação, que no caso vai ser a 7171. No caso você vai clicar aqui em porta, que no caso, como você pode ver, ó, regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP, que é no caso que é a que usa o WhatsApp do usuário para o servidor. Clicando aqui você vai ver que ele vai estar habilitado TCP, e aqui em portas locais específicas você vai colocar 7171. Clique em avançar, onde aqui você permite a conexão. Essa aqui a gente usa essa conexão por padrão. Aqui nas regras que se aplica, você vai deixar assim, que assim ele está dizendo que
quem está na máquina pode acessar o jogo e outras pessoas com conexão à internet poderão também acessar o jogo. No caso, você vai clicar em avançar e aqui você vai escolher um nome para a porta, que no caso, quando você quiser modificar, fazer alguma modificação nessa porta, nessa configuração que você criou, você vai direto no nome. No caso, eu vou colocar Open de Tibia Server. Aqui você clica em concluir e pronto. Como você pode ver aqui em azul, já foi criada a porta, onde você pode editar, alterar, fazer o que quiser. Depois de ter criado isso, depois de ter aberto as portas, é só entrar aqui no executável do jogo. Você vai clicar nele, onde ele vai rodar o jogo. Ele já está pronto para acesso. Já está pronto para todo mundo que quiser jogar online. Só esperar ele carregar os dados. E pronto, ele já está pronto para poder jogar. E no caso, como eu criei esse WhatsApp agora e não tem nenhuma publicidade, só quem estaria acessando ele seria eu. Então, no caso, eu vou entrar em outro WhatsApp, que no caso ele usa esse mesmo processo que eu usei para deixar online e que já é bem famoso, já muita gente já joga e tal. Aqui no caso, eu vou entrar no IPChange, que no caso é ele quem vai burlar o cliente do Tibia original, que no caso, como vocês estão vendo, o WhatsApp que eu acessar, o nome dele é pbotoas.com.br. Ele está usando no IP. Como você pode ver, o Tibia IPChange, ele já mostra aqui que é a porta 7171, para onde vai seus dados. Aqui está mostrando que o cliente é automático. Aqui onde eu vou clicar nele, e ele já vai me mostrar aqui, ó, no ícone do Tibia, que ele está amarelo, que no caso ele já foi modificado o IP dele. Agora já está acesso a máquina do jogo. Aqui eu coloco minha senha. Aqui com esse vídeo